TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio da Manhã na TV, segunda edição. Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro, e você confere agora as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul. O que você vai ver nesta edição? Homem acusado de matar ex-namorada e amiga em Nova Friburgo não é condenado por feminicídio. Chuva provoca interdição de 8 casas em Petrópolis. Ônibus quebrados, atrasos e superlotação. Esses são alguns problemas relatados pelos passageiros em Petrópolis. Família tenta realizar enterro em Nova Friburgo, mas túmulo já estava ocupado. Prefeitura de Petrópolis inicia busca ativa de adolescentes ainda não vacinados. Agora, no Correio da Manhã na TV, segunda edição. Rodrigo Marotti, que assassinou a ex-namorada e uma amiga dela em 2019 na cidade de Nova Friburgo, foi condenado na terça-feira a 19 anos e 4 meses de prisão por incêndio qualificado, agravado pela morte das duas mulheres. As famílias das vítimas ficaram indignadas com o resultado do julgamento, que durou cerca de 12 horas. Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que Rodrigo Marotti havia discutido com a ex-namorada Alessandra Vaz, por conta de um negócio que eles tinham em conjunto. No dia do crime, que ocorreu no ano de 2019, a vítima estava na casa da amiga Daniela Mouzinho, em Nova Friburgo. Ambas morreram após o acusado prendê-las em um banheiro e atear fogo no imóvel. As duas tiveram queimaduras graves, chegaram a ser socorridas, mas morreram dias depois. Rodrigo foi preso no dia seguinte ao crime. Diante da barbárie, as famílias das vítimas acreditaram que ele fosse ser julgado por feminicídio, o que não ocorreu. Com isso, o acusado foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por incêndio qualificado que resultou na morte de duas mulheres. Diante do resultado, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recorreu na própria sessão do julgamento por entender que a decisão dos jurados não condizia com as provas apresentadas nos autos. O recurso visa submeter Rodrigo a um novo julgamento para que ele seja condenado por duplo feminicídio em nova sessão plenária. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis informou que 8 casas foram interditadas por causa das chuvas. Na cidade chove constantemente desde ontem. A Secretaria de Defesa Civil de Petrópolis emitiu um boletim geológico em que informa o risco alto para deslizamentos no primeiro distrito e moderado no segundo. Desde segunda-feira, o município já registrou um acumulado pluviométrico de mais de 116 milímetros nas últimas 96 horas. Ao todo, foram interditadas 8 casas em Petrópolis, sendo uma no Quissamã e outras 7 em Araras. As 8 famílias estão abrigadas em casas de parentes. No total, foram realizados 48 atendimentos a ocorrências em função das chuvas. A maior parte foi por conta de deslizamentos e avaliações de riscos geográficos e estruturais. Essas ocorrências elas são uma preocupação porque as pessoas que estão em área de risco, elas têm que permanecer atentas. Dessas ocorrências, algumas casas foram interditadas. Essas pessoas elas são acolhidas pela Defesa Civil e pelas equipes de assistência social. Então, é feita uma triagem, se verifica se essas pessoas elas se deslocam para a casa de parentes ou então se elas optam pelos abrigos da prefeitura. E a partir daí é feito todo o monitoramento da assistência social com relação ao desenvolvimento das ocorrências para verificar se as casas permanecerão interditadas ou não. Mas, num primeiro momento, é feita a salvaguarda da vida das pessoas, tirando elas dessa condição de risco. Com o volume de chuva registrado, a Defesa Civil mantém a cidade em estágio operacional de atenção. O boletim meteorológico da Defesa Civil aponta que a chuva vai permanecer de forma constante até a sexta-feira. O céu vai se manter de nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada a qualquer momento, podendo haver pancadas de chuva de maior intensidade. A gente pede que a população fique atenta às orientações da Defesa Civil.
né? Em caso de emergência, e se for acionada uma sirene, que atente às orientações da Defesa Civil e obedeça às sinalizações, entendendo que o seu bem maior é a vida, né? Então, no caso de uma emergência, que se desloque ao ponto de apoio já orientado, e que o NUDEC tem um papel muito importante nesse processo. Então, siga as orientações da Defesa Civil. A falta de organização e controle no cemitério São João Batista, em Nova Friburgo, causou revolta esta semana, depois que uma família precisou realizar um enterro e descobriu que a campa já estava ocupada. Um caso de irresponsabilidade. A falta de controle no cemitério São João Batista, em Nova Friburgo, deixou Rodrigo Coutinho dos Reis indignado. Quando foi realizar o sepultamento da mãe, que faleceu na última terça-feira, descobriu algo estranho. O motivo? A campa da família foi usada por outras pessoas. Por conta do problema, Rodrigo divulgou um vídeo em suas redes sociais. Galera, estou em frente ao cemitério municipal São João Batista, em Nova Friburgo, que é a secretaria, e não estou conseguindo enterrar minha mãe. Enterrar alguém na sepultura da minha mãe, o sistema não é automatizado, ninguém sabe quem é. Após realizar o translado para Nova Friburgo, a família demorou a realizar o sepultamento. O controle e arquivamento dos documentos ainda são feitos à mão no cemitério, método que resulta muitas das vezes no desencontro de informações. De acordo com Rodrigo, a utilização da campa era feita sem a documentação necessária que comprovasse a titularidade do local. Eu não queria estar gravando esse vídeo, mas tem mais um capítulo da história do enterro da minha mãe. O enterro estava marcado para as 16 horas. O enterro estava acontecendo normalmente, até que a funcionária, mesmo que atendeu a gente de manhã, vocês devem ter acompanhado no outro vídeo, sacou o celular e começou a filmar o enterro da minha mãe. Rodrigo ainda relatou em outro vídeo divulgado em suas redes sociais a sua indignação. Além da realização dos enterros, havia um pedido de demolição da campa. Ela falou que tinha uma ordem de demolição, eu também não entendi muito bem, que a outra pessoa tinha autorizado demolir a campa. É uma falta de respeito, porque eu estava enterrando a minha mãe, uma mulher que viveu 76 anos, trabalhou a vida inteira para criar eu e a minha irmã. Tem uma história na educação de Nova Friburgo, entendeu? Lecionou a vida inteira em vários colégios da Miojaic, o Dom Pedro, Colégio Canadá, entendeu? Então, eu acho que faltou um pouquinho de trato, um pouquinho de carinho nessa situação aí. A Prefeitura de Nova Friburgo não se pronunciou sobre o problema mostrado na reportagem. Moradores de Petrópolis reclamam de diversos problemas nos transportes públicos. Além de atrasos e mudanças de horários constantes, os ônibus têm quebrado com frequência. Os problemas com o transporte público em Petrópolis são recorrentes. Eles variam desde ônibus que quebram a atrasos que geram transtornos para as pessoas que dependem dos coletivos diariamente. Na última semana, um ônibus apresentou defeito no quarteirão brasileiro e prejudicou a passagem de uma ambulância. O mesmo foi registrado na localidade de Lopes Trovão. Outro problema enfrentado pelos usuários é não ter acesso aos horários corretos das linhas. Cláudia, que mora no Vale do Carangola, conta que nunca sabe se o ônibus está atrasado, quebrou ou se o horário mudou. Eu estou esperando, né? Mas não sei se vai atrasar, se vai chegar, né? A gente está na espera. Sempre quebra, atraso, né? Os atrasos dos ônibus. E o pessoal tá lutando por isso. A demora constante dos ônibus faz com que as pessoas fiquem assim, aguardando 20, 30 e até 40 minutos, dependendo do dia e horário. Para Joana Darques, as condições do transporte público poderiam ser melhores. Vale do Carangola, onde eu moro, só tem 2 ônibus. Quando quebra, a gente mofa aqui fora no ponto. E outra coisa, a gente quando tem médico que tem que vir para o médico, tem que ser geralmente 2 horas antes de casa.
porque os ônibus nunca andam no horário. Isso quando eles não quebram e a gente fica mofando na rua. Os atrasos constantes provocam ainda aglomerações nos pontos e dentro dos coletivos. A redução feita nas linhas no início da pandemia também prejudicou os petropolitanos, que mesmo após o retorno integral das atividades, continuam sem poder contar com o funcionamento de 100% da frota. Tem hora que não tem ônibus, de 3 horas, não tem ônibus e cheio, lotado. Como que a gente vai se proteger da Covid dentro de um ônibus lotado desse jeito? O que adianta a passagem está 4h20 e os ônibus estão desse jeito que está? Somente o terminal Itaipava, o meu até não é tanto não, que é do Roseral. Mas o terminal Itaipava está uma coisa horrível. Como que a gente vai se proteger, gente, da Covid desse jeito, com os ônibus desse jeito que está? Está assim lotado. Nós entramos em contato com o Cetranspetro para saber quais medidas vão ser tomadas para atenuar os problemas mostrados na reportagem, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. A gente também entrou em contato com a CPTrans, que deveria fiscalizar as empresas de ônibus de Petrópolis, mas até o momento não tivemos retorno. 77% dos mais de 23.400 adolescentes com idade entre 12 e 17 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Petrópolis. A expectativa é que para a aplicação da segunda dose, que atinge a marca dos 68,1%, a adesão siga o mesmo ritmo. Neste momento, a Secretaria de Saúde realiza uma busca ativa para identificar a parcela deste público que ainda não compareceu aos postos de imunização para receberem a primeira dose. A Prefeitura de Petrópolis iniciou a imunização para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos em setembro do ano passado. E até o dia 5 de fevereiro, quando foi realizada a última atualização pela Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, 18.241 adolescentes tinham recebido a primeira dose da vacina. Destes, 15.974 já retornaram para a segunda aplicação. A busca ativa já está sendo realizada através das agentes comunitárias de saúde dos 47 PSFs que funcionam no município e também vai ser desenvolvida nas escolas após a retomada das aulas. Na manhã de hoje, policiais militares detiveram 2 homens no Sargento Boening, em Petrópolis, por tráfico de drogas. Com eles, havia 159 cápsulas de cocaína e 2 buchas de maconha. Os acusados foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado. E você vai ver depois do intervalo. Pontes do SESI e do Independência em Três Rios são interditadas devido à cheia do Rio Paraíba do Sul. Alunos de 79 escolas municipais voltam às aulas presenciais em Teresópolis. O Comitê Gestor do Parque Municipal de Itaipava vai elaborar regimento interno para melhorar a estrutura do local. Nova Friburgo vai entregar cerca de 600 cartões do Super RJ. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta em instantes. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você.
Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. A Prefeitura de Três Rios interditou na noite de terça-feira, por medida de segurança, as pontes do SESI e do Independência, devido à cheia do Rio Paraíba do Sul. A cheia do Rio Paraíba do Sul fez com que as autoridades de Três Rios interditassem as pontes do SESI e do Independência. Com esta medida, o acesso ao Fórum, ao SESI e ao Ministério Público ficou comprometido. A Defesa Civil de Três Rios informou que o Rio Paraíba do Sul ainda tem tendência de elevação de seu atual nível. O risco decorre da elevação do fluxo de chuvas que caem na parte mais alta da cabeceira do rio. As pontes foram interditadas nesta terça-feira, às 10 horas da noite. Ao entendimento da Defesa Civil, as informações é que o rio pode subir mais 30 centímetros. E quem está aqui, como nós estamos vendo a pressão que a água está passando. Então, por precaução, vamos interditar a ponte a partir de 22 horas e vamos monitorar e assim, se tivermos uma segurança total, a gente libera a ponte novamente. A interdição é por tempo indeterminado. Segundo a Prefeitura de Três Rios, quando o nível do rio diminuir e a água deixar de ter atrito com as estruturas das pontes, será realizada uma nova inspeção para avaliar a possibilidade de liberação. A Defesa Civil informou que monitora também outras duas pontes, a do bairro Cantagalo e a do bairro Ponte das Garças, que por enquanto seguem liberadas. Em Paraíba do Sul, a chuva também causou transtornos e houve o registro de inundação em diferentes pontos da cidade. 4 famílias do bairro Salutares ficaram desalojadas na madrugada de hoje. Segundo a Defesa Civil, elas tiveram as casas invadidas pela água e foram abrigadas temporariamente na Escola Municipal Pedro Paulo Lacerda, no bairro Liberdade. Também houve alagamento no centro da cidade e nos bairros Ponte Preta e Barão de Angra. Agora a gente muda de assunto e fala sobre o trânsito de Petrópolis. Esta semana, quem precisou sair de casa notou que os congestionamentos aumentaram consideravelmente na cidade. Veja na reportagem de Gabriel Fachola. Carros parados e, como consequência, congestionamentos cada vez maiores. Quem teve que sair de casa nos últimos dias já percebeu que o tráfego de Petrópolis mudou. Alguns atribuíram a piora nos engarrafamentos à volta às aulas. Ultimamente tem sido um caos aí, cara. Tá meio complicado a situação pra gente aí, que trabalha dia a dia no trânsito aí, é meio difícil. Mas tem esperança de dias melhores ainda. Eu acho que é uma questão de políticas públicas agora, né? Os congestionamentos podem ser flagrados em diferentes pontos da cidade. Mas a situação é ainda pior na Avenida Barão do Rio Branco e Queller. As ruas do Imperador, Ipiranga e 13 de Maio, além do centro da cidade, Paulino Afonso e Bingen. Para quem anda de moto, a solução para não perder os compromissos é optar por desvios quando possível. Tem que passar, não tem jeito, né? Aumentou bastante o trânsito. Tá meio complicado, tá bem tumultuado, bem engarrafado. Embora que eu não sou motoboy não, mas o pessoal corta mesmo. A CPTrans informou que vem reforçando as ações para garantir fluidez ao trânsito neste momento de retorno às aulas, tanto na rede particular quanto pública. A companhia ressaltou ainda que a partir de amanhã, dia 10, vai ter reforço no efetivo, principalmente nas ruas do Centro e Itaipava, para reduzir as retenções no trânsito. Agora a gente muda de assunto e fala do encontro do Comitê Gestor do Parque Municipal Prefeito Paulo Hatz, promovido esta semana. Os representantes discutiram o uso do espaço localizado em Itaipava. Na reunião ficou definida a elaboração de um regimento interno para tornar o local autossuficiente. Na ocasião, foram abordadas ainda questões que visam a realização de melhorias na infraestrutura. O Comitê Gestor do Parque Municipal de Itaipava se encontra a cada 15 dias e nesta primeira reunião decidiu fazer um levantamento sobre as ações mais urgentes que devem ser adotadas no local. A Condep montou uma frente com 30 trabalhadores para realizar reparos em um dos banheiros, de grama e pintura, desobstrução de galerias de águas pluviais, troca de caixas d'água, retirada de entulho e dragagem do terreno. O comitê ainda estuda formas de tornar o espaço autossuficiente.
O comitê é composto por representantes de diversas secretarias municipais, Poder Legislativo, sociedade civil organizada e conselhos municipais. De acordo com a secretária de Turismo, Silvia Guedon, os reparos precisam de uma fonte de recursos e, por isso, o município busca respaldo jurídico e administrativo para tornar as ideias possíveis. Nesta terça-feira, 79 escolas da Rede Municipal de Ensino de Teresópolis voltaram às aulas em formato presencial. 79 escolas da Rede Municipal de Teresópolis retornaram às atividades na terça-feira. Apenas o CIEP, professor Amauri Amaral dos Santos, na Fonte Santa, atende 900 alunos do pré-1 ao 5º ano. E para receber tantas crianças em segurança e com a adoção de todos os protocolos de saúde contra a Covid-19, foi necessário se preparar. O processo começou há uma semana que antecedeu as aulas. Além disso, os alunos foram divididos em semanas A e B para que o distanciamento recomendado seja cumprido. O uso de máscara é obrigatório durante toda a aula, além da disponibilização de álcool em gel e tapetes sanitizantes. Agora, os teresopolitanos aguardam o retorno das 17 escolas municipais de tempo integral, previsto para a próxima segunda-feira, 14 de fevereiro. A Secretaria de Assistência Social de Nova Friburgo informou que tem dado continuidade à entrega dos cartões do Super RJ Auxílio Emergencial do Governo do Estado do Rio de Janeiro. São mais de 600 cartões prontos para serem entregues aos beneficiários. A retirada deles pode ser feita no CRAS Centro, que fica na rua MacNiven, e os telefones para contato são 022 2522 7274 e 99891 9861. E você vai ver depois do intervalo. Moradores da rua Tupinambás, em Três Rios, sofrem com enchentes e reivindicam melhorias. Petrópolis registra 121 acidentes automobilísticos entre dezembro e janeiro. Buracos prejudicam petropolitanos. A situação fica ainda pior em dias de chuva. LPD tem mudanças na diretoria para 2022. O Correio da Manhã na TV, segunda edição, volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com o aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Desde janeiro de 2021, moradores da rua Tupinambás, no bairro Monte Castelo, em Três Rios, sofrem com as consequências das fortes chuvas. Além de alagamentos constantes, a encosta que deslizou no início do ano passado é motivo de preocupação. Olha como que está a nossa rua, Jesus Cristo! Meu Pai do céu! Olha só, gente! Parte da encosta que caiu em janeiro de 2021 pode voltar a cair e continua levando água e lama para dentro das casas.
Além disso, com problemas no escoamento da água, a rua fica totalmente alagada em dias de chuva. Os moradores reivindicam um plano de contingência para a prefeitura e órgãos competentes, além de medidas de desobstrução das vias pluviais do bairro. Estou travando uma luta para podermos acabar com nossa enchente na nossa rua Tupinambás do Monte Castelo e também não somente nossa rua, mas como todo o bairro. Nós temos uma solução que já pedimos ao prefeito e secretário para que possa reabrir uma abertura que foi fechada no gestor anterior, que é onde dá o escoamento de água que vem da parte alta do nosso bairro. Não tivemos êxito. Queremos muito que vocês compartilhem esse vídeo para que o prefeito possa se sensibilizar e saber que nós precisamos dessa reabertura. Tivemos uma enchente drástica no ano passado, não queremos ter outra novamente. Toda a chuva que está tendo aqui, estamos ficando com nossas ruas alagadas e muitas casas estão sofrendo com enchente. Moradores relatam que no momento mais crítico do dia 10 de janeiro de 2021, foram retirados 10 caminhões de terra de uma única casa. Na época, o deslizamento comprometeu a estrutura de residências e trouxe prejuízos aos moradores. Pessoas que moram próximo à encosta perderam móveis, veículos e eletrodomésticos. Alguns não puderam retornar para os imóveis, precisando ficar na casa de parentes. Na mesma época, as fortes chuvas afetaram vários locais do município. Até hoje, a encosta ainda apresenta risco de um novo deslizamento. Esse barranco aqui, no ano passado, dia 10 de janeiro de 2021, tivemos uma grande catástrofe, infelizmente, mas graças a Deus ninguém se feriu. Esse barranco todo caiu, uma grande parte dele adentrou a nossa garagem, destruindo o meu carro, né, destruindo também os cômodos da minha irmã e da minha mãe, no qual todos nós tivemos muito prejuízo. Estamos muito preocupados com esse barranco, porque como vocês podem ver, é uma dimensão muito grande, uma média de 30 metros, 30 e poucos metros totalizando. Desce muita água quando chove aqui, mas nessa calha, muita água, não só na calha, também como no barranco. Como pode ver, está até furando um pouco mais. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Três Rios, que não se pronunciou sobre os problemas mostrados na reportagem. Dados do Hospital Santa Teresa mostram que entre dezembro do ano passado e janeiro de 2022, Petrópolis registrou 121 acidentes automobilísticos. Os acidentes automobilísticos estão cada vez mais frequentes em Petrópolis. Os motociclistas continuam sendo as maiores vítimas no trânsito. Se considerar somente a época de pandemia, em que as pessoas ficaram muito dependentes do e-commerce e serviços de delivery, os acidentes com veículos de duas rodas se intensificaram. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa em Petrópolis mostram que entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022, cerca de 64 motociclistas precisaram ser hospitalizados. Ainda segundo o levantamento do hospital, entre dezembro e janeiro foram registrados 57 acidentes de carros. Dados do Detran mostram que entre dezembro de 2021 e janeiro deste ano, o município contava com uma frota de 121 mil carros e cerca de 29 mil motos. Em dezembro, o maior índice registrado de acidentes entre carro e moto foi na faixa etária de 18 a 60 anos incompletos, com 51. Seguido por 4 registros por pessoas acima de 60 anos e até 18 anos incompleto, com 2 registros. Já em janeiro, o maior índice registrado também foi na faixa etária de 18 a 60 anos incompletos, com 54, seguido por 7 registros por pessoas acima de 60 anos e até 18 anos incompleto, com 3 registros. No total, foram 121 acidentes registrados. Logo no início do segundo ano, como presidente da Liga Petropolitana de Desportos, José Luiz Neto anunciou mudanças na diretoria da entidade para 2022. Rodrigo Rinaldi deixou o cargo de vice-presidente de esportes para Matheus Rodrigues, diretor de esportes da LPD em 2021, assumir a função. Outra novidade é a chegada de Leandro Jorge Cronenberg como novo diretor de esportes da entidade. Rodrigo Rinaldi pediu o desligamento do cargo para atuar exclusivamente como árbitro em jogos na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e dos campeonatos municipais da LPD. A nova diretoria já tem muito trabalho pela frente. Nos próximos dias, a Liga Petropolitana de Desportos deve anunciar o calendário de competições oficiais para este ano. Agora vamos falar de manutenção, ou melhor, a falta dela. A reclamação sobre os buracos espalhados em diferentes ruas de Petrópolis não é novidade, mas nos dias de chuva, a situação prejudica ainda mais pedestres e motoristas.
A Rua do Imperador, no centro histórico de Petrópolis e uma das principais vias da cidade, em dias de chuva se torna um problema para os pedestres, por conta do acúmulo de água na calçada e também por vários trechos da rua. A alternativa é molhar o pé. Para passar pelas faixas de pedestres no centro histórico, é preciso ter atenção e elasticidade para não acabar com o pé debaixo d'água. Esse problema é recorrente em toda a extensão da Rua do Imperador. O centro histórico foi revitalizado em 2008 com o objetivo de fomentar a economia e o turismo da região. Muito difícil. Botou parte de buraco, está horrível. Ali mesmo a moça pisou na poça d'água agora e molhou o tênis tudo. Com o acúmulo de água, idosos e crianças precisam passar por fora da faixa para atravessar. Outro problema relacionado com as poças na via é que, com a passagem dos veículos, pedestres na calçada acabam se molhando devido aos respingos. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a Secretaria de Obras prevê ações de melhorias na Rua do Imperador, que vão atender principalmente aos almofadões. No entanto, a pasta aguarda a melhora das condições climáticas para a realização dos serviços e a contratação de calceteiros, que está em processo para que os reparos possam ser feitos. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Pati do Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio da Manhã na TV, segunda edição, traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.